Boa tarde a todas e a todos. 1, 2, 3, boa tarde, pessoal. Melhorou um pouquinho. Poxa, sem desânimo aí, hein? Turma, no tamanho exato para nós trabalharmos esse tema. Esses temas técnicos, eles exigem um critério e um formato diferenciado de atuação, né? Então, nós temos, quanto menor a turma, mais fácil a interação. Óbvio que os cursos técnicos da Unipública são preparados, produzidos para a finalidade de uma troca de experiência e, acima de tudo, para eventuais correções e orientações. Então, considerando o curto espaço do tempo, inclusive para cada tema, nós teremos nesta tarde 4 horas destinadas a trabalhar este tema, e este painel ele visa discutirmos aí a questão da alienação, né, a aquisição, em parte sim, em parte resumidamente, mas principalmente a alienação dos bens móveis. O próximo painel trabalhará, neste curso mesmo, sobre os bens imóveis. Teremos, portanto, 4 horas destinadas a este assunto. Claro que nós teríamos muito mais assunto a ser tratado dentro deste tema já bem direcionado e bem específico. Teremos aí a discussão e a apresentação numa forma de intensivo, né? Esses cursos são cursos intensivos, com uma complementação interessante de material no ambiente virtual, para que o aluno continue o estudo e aprofunde-se mais nos respectivos temas, e com uma peculiaridade muito interessante. Aquilo que nós aqui em sala deliberarmos, na aplicação prática, havendo dúvida de fundamentação, uma dúvida de aplicação ou até de fundamentação, é normal que o aluno depois diga: professor, mas o senhor disse que podia, com base em que podia? Com base em que eu não posso realizar isso? Claro que no momento da fundamentação nós podemos utilizar a lei, um instrumento legal, mas também outras fontes do direito. O direito ele utiliza diversas fontes, as chamadas fontes diretas, que vêm aí da lei e dos costumes, a chamada fonte indireta, que vem da doutrina e da jurisprudência, e nós podemos ainda aplicar conceitos do direito, princípios do direito e os princípios aplicáveis à administração pública. Aliás, princípios aplicáveis à administração pública têm uma infinidade. Não apenas aqueles 5 que aparecem no artigo 37, no caput da Constituição Federal: moralidade, legalidade, eficiência, publicidade e impessoalidade. Lá tem 5, são os básicos. Mas nós vamos estender muito mais, né? O interesse público é um princípio, a economicidade é um princípio, a vinculação ao edital lá no concurso é um princípio, o sigilo da proposta nas licitações sigilosas, ele é um princípio. E cada dia mais os órgãos de controle externo, sobretudo o judiciário, nos seus julgamentos estão avocando e aplicando esses princípios. É normal que alguém diga: mas não está na lei. E o judiciário diga, ou o Tribunal de Contas, que é um tribunal administrativo, diga: não está na lei, mas está no princípio da moralidade. Por exemplo, nepotismo, né, é uma coisa que foi regulamentada no Brasil através do princípio. Não estava, de fato, isso em nenhuma lei de cunho geral para o país ou para os estados. Por regra, não tínhamos lei. E o STF veio em 2008 e normatizou. A infidelidade partidária também, lá, aquele troca-troca de partido que os eleitos realizavam, para estancar aquilo, teve que o Tribunal Superior Eleitoral
editar, né, uma resolução 21.610, onde disse que seria proibido e perderia o mandato com base na moralidade. Outros princípios também estão sendo aplicados, por exemplo, lá na questão dos cargos comissionados, das funções gratificadas, nós temos o judiciário, às vezes, dizendo, você tem muito cargo. Não, mas eu foi criado na lei, e não tem nenhuma lei municipal dizendo qual o limite para eu ter cargo comissionado. E a Câmara autorizou, o Executivo autorizou, perdão, o Legislativo autorizou ao Executivo ou ao próprio Legislativo, lá no município, e o Judiciário vem e diz, mas você está desobedecendo o princípio da proporcionalidade, está desproporcional. Eu me lembro de uma consulta que eu atendi, o município estava com uma lei, projeto de lei, e indagava se estava tudo certo, se eles poderiam votar. Estavam criando funções gratificadas. E nós entendemos que funções gratificadas e cargos comissionados. E não há nenhum problema na criação disso, desde que dentro das normas, permitido pela Constituição Federal. Acontece que naquele município, eu me lembro, 200 e poucos servidores efetivos de carreira, concursados. E eles estavam criando 198 cargos comissionados ou função gratificada. O que vocês acharam? Não é desproporcional? É um absurdo. Mas a lei é uma lei, está autorizando. Eu não tenho no meu município nenhuma dizendo. Mas a Constituição, ela determina que tem que ter o mínimo possível de servidores efetivos ocupando os cargos comissionados, que é uma obrigação do município regulamentar. Aquele município não regulamentou e não precisava nem de observar essa lei, porque já vinha aí uma desproporção muito grande. Município de Joinville, Santa Catarina, que é o maior município lá daquele estado, maior inclusive do que a capital, Florianópolis, maior em população. Joinville teve, há pouco tempo atrás, o juiz da comarca determinando a suspensão das funções gratificadas no Executivo. E alguém disse, mas como que ele suspendeu? Pois está na Constituição que nós podemos ter as funções de confiança. E o Judiciário responde, está desproporcional. Me lembro que eram 400 e poucas funções gratificadas. Já que função gratificada é para chefia, direção e assessoramento, tanto quanto os comissionados, por que é que eu tenho um tamanho desse? Pois bem, são assuntos diferentes do que nós vamos tratar aqui, que é o patrimônio, mas só para vocês terem uma noção de que o cenário no momento no país é um cenário de botar ordem no Estado, que foi criado para organizar a sociedade. O Estado é criado para manter a ordem e ele precisa ser organizado, voltado ele próprio para a ordem. Então, nesse momento, estamos discutindo patrimônio. Patrimônio público. Previsto. Nós temos contador aqui presente? Alguém que é contador da contabilidade? Não? Está fazendo, está cursando, né? Você sabe qual que é a lei que é aplicável à contabilidade pública? A principal lei da contabilidade pública, qual é? Número 4.320, de 1964. Desde essa lei de 64, do século passado, já se previa esse controle do patrimônio. Só que só se fazia, como diz no interior do Paraná, de araque, não faz de conta. Registrava-se na contabilidade e ninguém acompanhava. Eu tinha, então, portanto, um registro do patrimônio. Eu não tinha ali um controle efetivo. Algum município aqui presente já tem alguém aqui que foi envolvido no inventário, o levantamento de bens lá, levantando o patrimônio, anotando, na verdade, botando plaquetinha. Alguém fez isso? Você fez? Lá em Assis? Faz tempo? Ele fez o inventário, não a gente saiu, a equipe saiu fazendo. Terceirizou? Não, todos os diretores de escola, chefe de posição, cada um fez o seu. Na sua unidade. Eu passei uma relação que ele tinha, eu conferi e devolvi. Você participou da supervisão disso? Quando foi isso? Foi 2015. 2015?